Quando tudo parecia resolvido e o torcedor já tratava como certa a permanência de Maicon, um detalhe mudou completamente o rumo da negociação e colocou o Corinthians novamente em alerta máximo nos bastidores. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque o que está travando esse acordo revela muito sobre o momento financeiro do Corinthians e pode impactar diretamente o elenco para 2026. O Corinthians tinha praticamente tudo alinhado para manter Maicon no elenco. Havia acordo verbal com o Shakhtar Donetsk, aceitação do jogador e aval da comissão técnica. O meio-campista seguia como peça importante dentro do planejamento esportivo, principalmente pela identificação com o clube e pelo conhecimento do ambiente. Mas quando a negociação entrou na fase final, um ponto específico fez tudo emperrar: o tempo de contrato. A diretoria do Corinthians decidiu recuar e mudou a proposta inicial. Em vez de um vínculo de 3 temporadas, o clube passou a defender um contrato de apenas 2 anos. A decisão não foi aleatória, ela veio após uma análise profunda do histórico físico do jogador. Maicon conviveu com lesões nos últimos anos, perdeu sequência, passou por períodos longos de recuperação e não conseguiu manter regularidade em algumas temporadas. Para a nova gestão, assumir um compromisso longo com um atleta nesse cenário representa risco financeiro, e é exatamente aí que o impasse se instala. O Shakhtar Donetsk aceita liberar Maicon sem custo imediato, porém colocou uma condição clara: manter 50% dos direitos econômicos em uma futura venda. E para que isso faça sentido financeiramente para o clube ucraniano, o vínculo precisa ir até o fim de 2028. Quanto maior o contrato, maior a chance de retorno financeiro. Esse é o raciocínio do Shakhtar. Do lado do Corinthians, a leitura é outra. A diretoria entende que um contrato até 2028 expõe o clube a riscos elevados. Caso Maicon volte a enfrentar problemas físicos, o Corinthians ficaria preso a um vínculo longo e pesado, algo que a nova gestão tenta evitar a qualquer custo. Por isso, mesmo com o acordo verbal encaminhado anteriormente, o clube voltou atrás e passou a exigir um contrato mais curto, 2 anos, sem exceções. Essa mudança pegou o Shakhtar de surpresa e travou completamente o avanço da negociação. Hoje, esse é o único ponto em debate, todo o resto já está alinhado. Mas o impasse não acontece isoladamente, ele se conecta diretamente com um problema maior que o Corinthians enfrenta e que pesa em qualquer negociação internacional: as dívidas. O clube foi condenado pela FIFA em um processo envolvendo justamente o Shakhtar. O Corinthians terá de pagar 1 milhão de euros em um processo que corre na Corte Arbitral do Esporte. Além disso, ainda sofre um transfer ban por outra dívida milionária com um clube mexicano e também restrições da CBF. Tudo isso faz com que cada decisão contratual seja tomada com extremo cuidado. Não há mais espaço para erros. E é por isso que o caso Maicon virou símbolo desse novo momento. O Corinthians quer manter o jogador, mas não a qualquer custo. A pergunta que fica é simples: vale a pena insistir, ou o clube deve abrir mão e seguir outro caminho? E tem mais um detalhe importante que pouca gente está observando e que pode mudar completamente o desfecho dessa história. O impasse envolvendo Maicon vai muito além de um simples desacordo contratual. Ele escancara a forma como o Corinthians passou a lidar com o mercado desde a chegada da nova gestão. O clube não quer repetir erros antigos e isso ficou claro quando decidiu bater o pé, mesmo com tudo praticamente acertado. Internamente, a avaliação foi direta. O Corinthians não pode mais assumir contratos longos sem garantias esportivas claras. O histórico recente pesa. Nos últimos anos, o clube acumulou vínculos extensos com jogadores que acabaram passando mais tempo no departamento médico do que em campo. Isso gerou impacto financeiro, travou a folha salarial e dificultou a chegada de reforços. Maicon é querido no clube, tem identificação com a torcida, conhece o ambiente e já entregou desempenho em momentos importantes. Mas o futebol atual exige frieza. A análise médica apontou risco, não risco imediato, mas risco de médio prazo. E para uma gestão que tenta organizar a casa, esse tipo de alerta muda tudo. Por isso a diretoria decidiu que não iria além de 2 anos de contrato. A lógica é simples: se o jogador entregar rendimento e conseguir manter regularidade física, existe sempre a possibilidade de renovação futura. Mas assumir um vínculo até 2028 agora seria colocar o clube novamente em uma situação delicada. Do lado do Shakhtar Donetsk, a postura é compreensível. O clube ucraniano
não quer abrir mão de um ativo sem garantir retorno financeiro. Ao aceitar liberar Maicon sem custo imediato, o Shakhtar aposta em uma venda futura. Para isso, precisa de tempo de contrato. Quanto mais longo o vínculo, maior a chance de negociar. É um jogo de interesses, e nenhum dos lados quer ceder facilmente. Enquanto isso, o staff do jogador observa tudo com atenção. Maicon deseja permanecer no Corinthians. O meio-campista se sente valorizado, quer sequência e entende que pode voltar a render em alto nível, mas também sabe que o clube atravessa um momento de ajustes e que nem sempre a vontade do atleta é suficiente para fechar um acordo. Nos bastidores existe um clima de expectativa. A negociação não está encerrada, ela está travada, e isso faz diferença. As conversas continuam, há tentativas de encontrar um meio termo. Mas até agora, nenhuma das partes abriu mão de sua exigência principal. Esse cenário se conecta diretamente com outro problema que pesa sobre o Corinthians: as punições impostas por órgãos internacionais. O clube vive sob transfer ban, e qualquer novo processo ou erro contratual pode agravar ainda mais a situação. A diretoria sabe disso, e sabe que um passo em falso agora pode custar caro no futuro, por isso a cautela é extrema. O caso Maicon virou um divisor de águas. Ele mostra que a nova gestão prefere perder um jogador querido a comprometer o planejamento financeiro e esportivo. É uma mudança de postura que gera debate entre torcedores. Parte da torcida entende a prudência, outra parte teme perder peças importantes por excesso de rigidez. E essa decisão não afeta apenas Maicon, ela serve como sinal para todo o mercado. O Corinthians mudou, não aceita mais qualquer condição, não assina contratos longos sem convicção. Mas essa postura também traz riscos. Se a negociação não avançar, o clube precisará buscar alternativas no mercado, e isso em um cenário de transfer ban e restrições financeiras não é simples. E é exatamente aqui que surge a próxima pergunta: se Maicon não ficar, qual será o plano do Corinthians para o meio-campo? Caso a negociação por Maicon não avance, o Corinthians já trabalha com cenários alternativos, e eles deixam claro o quanto o momento exige criatividade e precisão. Não existe margem para erro nem para apostas caras. O clube sabe que qualquer decisão no meio-campo impacta diretamente o desempenho do time em 2026. Internamente, a primeira opção não é ir ao mercado imediatamente. A comissão técnica avalia soluções dentro do próprio elenco. Dorival Júnior entende que antes de gastar ou assumir novos compromissos, é preciso esgotar o que já existe no grupo. Jogadores que tiveram poucos minutos em 2025 passam a ser observados com mais atenção na pré-temporada. A base também entra nessa equação. Com um elenco mais enxuto, jovens podem ganhar espaço real, não apenas para compor grupo, mas para competir. Essa estratégia reduz custos e criativos para o clube, mas Dorival é cauteloso. Ele não quer queimar etapas, nem colocar peso excessivo sobre atletas ainda em formação. Se for inevitável buscar alguém fora, o perfil está definido. Jogador de meio campo com intensidade, capacidade de marcação e bom entendimento tático. Nada de contratos longos, nada de salários fora da realidade. A ideia é trazer alguém que chegue para cumprir função específica e não para carregar o time nas costas. Esse cuidado está diretamente ligado ao cenário financeiro. O Corinthians vive um momento delicado. Além da dívida com o Shakhtar no valor de 1 milhão de euros, o clube enfrenta um transfer ban imposto pela FIFA por uma dívida de 6 milhões e 500 mil dólares com o Santos Laguna. Também há restrições internas impostas pela CBF por atraso em pagamento à Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Tudo isso limita qualquer movimentação, não é apenas vontade, é necessidade de cumprir regras. Por isso, cada negociação vira um quebra-cabeça. O caso Maicon acaba funcionando como teste para a nova gestão. Se ceder agora, o Corinthians passa uma mensagem de fragilidade. Se endurecer demais, corre o risco de perder um jogador que conhece o clube e poderia ajudar esportivamente. Marcelo Paes sabe disso, e por isso a decisão não será tomada no impulso. O executivo acompanha de perto o andamento das conversas e avalia impactos a médio e longo prazo.
A prioridade é não criar novos problemas enquanto tenta resolver os antigos. Esse cenário também muda a forma como o elenco enxerga o clube. Jogadores entendem que contratos longos não são mais garantidos, que o desempenho físico pesa tanto quanto o técnico, que a gestão está disposta a dizer não mesmo em situações avançadas. Isso cria um ambiente mais profissional, mas também mais competitivo. Quem fica sabe que precisa entregar, quem chega sabe que terá metas claras. Enquanto isso, o torcedor acompanha apreensivo. Maicon é identificado com o Corinthians. Sua saída seria sentida, mas muitos também reconhecem que o clube não pode repetir erros do passado. E a pergunta que começa a circular é inevitável. Vale a pena abrir mão de Maicon para manter a coerência do novo projeto? Ou o risco esportivo de perdê-lo é maior do que o risco financeiro de mantê-lo por mais tempo? Essa resposta não é simples. E ela se conecta com tudo o que o Corinthians vive hoje. Um clube tentando se reorganizar sem perder competitividade, mas a definição está próxima. A diretoria sabe que não pode arrastar essa novela por muito tempo. A pré-temporada avança, o Paulistão se aproxima e o elenco precisa de respostas. A negociação por Maicon entrou naquele ponto em que qualquer pequeno ajuste pode destravar tudo ou encerrar a conversa de vez. E a diretoria do Corinthians sabe que essa decisão será observada de perto porque ela representa muito mais do que a permanência de um jogador. Ela simboliza a linha que a nova gestão escolheu seguir. Hoje o cenário é claro. O Shakhtar Donetsk não abre mão de um contrato até o fim de 2028. Para o clube ucraniano, essa é a única forma de justificar a liberação sem custo imediato e garantir a possibilidade real de retorno financeiro em uma futura venda. Do outro lado, o Corinthians mantém firme a posição de não assumir vínculos longos com atletas que apresentam um histórico de lesões recorrentes. Nos bastidores, existe uma última tentativa de conciliação. Pessoas ligadas à negociação acreditam que ainda pode surgir uma solução intermediária. Um contrato de 2 anos com cláusulas específicas de renovação automática por metas físicas e de desempenho. Algo que proteja o Corinthians e, ao mesmo tempo, dê ao Shakhtar a chance de manter o ativo valorizado por mais tempo. Essa alternativa ainda está em discussão, não há acordo fechado, mas é o caminho mais viável neste momento. Caso não haja consenso, a tendência é que o Corinthians recue de vez e encerre a negociação, mesmo com o acordo verbal que existia anteriormente. E essa possibilidade é real. Marcelo Paz já deixou claro internamente que não fará concessões que comprometam o planejamento financeiro do clube. Para ele, é melhor suportar uma perda esportiva pontual do que repetir erros estruturais que custaram caro ao Corinthians nos últimos anos. Essa postura pode gerar críticas no curto prazo. Parte da torcida quer ver Maicon ficar, outra parte entende que o clube precisa aprender a dizer não. O fato é que a decisão será tomada com base em números, risco e projeção, não em emoção. Se Maicon não permanecer, o Corinthians seguirá com soluções internas, base e eventuais oportunidades de mercado dentro da realidade atual. Se ficar, será dentro de condições muito bem definidas e controladas. Independentemente do desfecho, o caso deixa um recado claro. O Corinthians mudou o jeito de negociar, mudou o jeito de planejar. E começa 2026 tentando equilibrar competitividade com responsabilidade. Agora resta aguardar os próximos dias. Eles serão decisivos. A definição sobre Maicon deve acontecer em breve e pode ser o primeiro grande marco prático da nova gestão no futebol. E eu quero saber de você, o Corinthians está certo em endurecer mesmo correndo o risco de perder o jogador? Você aceitaria um contrato mais longo para garantir Maicon no elenco? Ou prefere a cautela mesmo com impacto esportivo? Deixa seu comentário, se inscreve no canal, deixa o like e acompanha, porque essa decisão não é a última e o Corinthians promete viver um ano intenso dentro e fora de campo.